Então nós vamos ver uma passagem agora, e o tema dessa mensagem, você fez isso pra gente, um tema, eles são bem caprichosos, né? Sempre fazem aí. Deus usa os fracos e pequenos. Diga comigo, Deus usa os fracos e pequenos. Aleluia! Então já é uma coisa, uma notícia boa para você se alegrar, porque eu sei que você não se acha tal, eu sei que você não diz, olha, eu estou aqui nessa igreja, mas eu estou acima da média, eu sei muito mais, eu estudei muito mais, eu tenho muito mais dinheiro, eu tenho muito mais habilidade, eu tenho muito mais faculdade, eu tenho. Você não está aqui assim. Eu sei que quando eu li o tema, você já pensou, é comigo esse negócio, é comigo. Amém, irmãos? Porque eu conheço você, e eu sei que você é bonito, mas não é tão bonito assim. Amém, Jean? Você tem habilidade, mas não tem tantas habilidades assim. Você não tem tanto dinheiro assim. Amém? Aleluia, você não é tão rico, você não é famoso. Sabe, mas nem é tão estudado. Eu quero ler uma passagem com você em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 26. Diz assim, irmãos, olhem, reparem, pois na vossa vocação, quem tem a vocação aqui? De servir a Deus, de fazer a obra de Deus? Todo mundo que está aqui. Irmãos, olha, presta atenção, na vossa vocação, vocação de vocês, vocês viram que não foram muitos que os chamados, muitos sábios, vamos voltar. Irmãos, reparem, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Tem gente que foi chamada, mas não foram muitos. Paulo diz assim, não foram muitos, nem muitos poderosos. Tem poderosos foram chamados, mas nem muitos poderosos. Uma vez alguém disse assim, já pensou se o Silvio Santos se converte e vai pregar o evangelho? Talvez não acontecesse nada. Talvez acontecesse. Deus é poderoso. Mas sabe o Silvio Santos Deus escolheu? Olha para o seu vizinho. Você, irmão. Que bom, você. Porque não foram muitos sábios, não foram muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, um berço de ouro, né? O nosso Jesus, ele nasce numa manjedoura. A manjedoura é um nome bonito, mas era um lugar, um coxo de madeira que os bois comiam, a ração, né? Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, fala para o seu irmão, está falando de você agora, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Os irmãos estão entendendo do que eu vou falar hoje? Aleluia! Aleluia! Eu vou ministrar aqui, o irmão que vai ministrar domingo, ele vai dar sequência, meio que sequência, é o que eu vou estar falando com vocês hoje aqui. Então você está aqui hoje, não pode faltar semana que vem, e tem que trazer os irmãos que faltaram também. Fala, ó, mostra o vídeo para ele, fala, você tem que estar lá, ouvir isso aqui e estar lá também domingo, porque sua vida precisa ser mais abençoada. Jesus faz, o Jean ministrou aqui, eu já estava com isso no coração, mas quando o Jean ministrou, eu falei, falar disso, enriqueceu o meu coração. Foi tão boa. Quem estava aqui quinta-feira? Palavra tão gostosa de ouvir. E eu ao ouvir, porque eu tinha lido essa passagem, e eu sou curioso, e eu tenho a Bíblia Strong, você pode ter ela, Olive Free, que é a Bíblia que você põe o dedo e sai o resultado, e eu estava lendo essa passagem da multiplicação dos pães. E quando eu li, eu vi uma coisa, mas Jean revelou outra já. Porque Jesus vai multiplicar os pães, ele precisa de um grande milagre. Quem precisa de um grande milagre aqui? Nós todos. E você acha que Deus, você precisa o que de Deus?
para que o grande milagre aconteça? O pouco que você tem. Falamos isso na viúva aqui na 40 horas, que o profeta disse: o que você tem? Tem um pouco de azeite. Deus, aí o Jean falou, Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar o que está nas suas mãos. O milagre vai a partir daí. Amém? Então Jesus mesmo nunca, ele pode, mas ele nunca fez um milagre aqui na terra, que eu lembro, eu não estou lembrado, de algo que não existia. Haja celular, e não tinha, e apareceu o celular. Haja um óculos, não tinha, apareceu. Não, ele sempre pegou do que tinha. Transformou água em vinho, já tinha água. Ele transforma. Isso aponta para o que ele faz também na nossa vida. Sempre, ele não criou, mas transformou. Deus criou, por isso que eu falei, ele pode criar. Deus criou do que não existia. Aí, irmãos, na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que era uma multidão de 5.000 homens. 5.000 homens. Fora mulheres e crianças. Então, vamos aí para 15.000, né? 15.000 pessoas. E Jesus, não vou entrar, não quero falar sobre isso, mas Jesus, alguém apresenta ali a Jesus 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A questão é que nós lemos essas passagens e nós não prestamos atenção nos detalhes, nas pequenas letras, né? Mas que o pão de cevada era o pão de pobre. Eu tinha acabado de ler isso aí, uns 2 dias antes, o Jean veio e confirmou. Era pão de cevada. Tinha pão de trigo e pão de cevada. Trigo? Trava a língua. Pão de trigo para 3 trigos. Pão de trigo era pão dos ricos. Pão de cevada era o pãozinho fraquinho, era pão do pobre. Então Jesus, ele pega tudo programado. Aliás, a Bíblia diz, ele já sabia, ele falou, e agora, o que a gente vai fazer? São situações que surgem na sua vida, e você pensa, e agora, o que vai fazer? Isso Deus fala muito comigo, porque Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Deixa eu falar, não importa, fala para o seu vizinho, não importa o problema que você está passando. Quero que você saiba de uma coisa, pode estar difícil, mas Jesus já tem em mente o que ele vai fazer. Amém, irmãos? E a Bíblia diz então que alguém diz, olha, 200 denários não dá. Aí outro fala assim, mas tem um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Aí o Jean trouxe a revelação, que além do pão de cevada, o peixe não era grande. Porque nem 2 baleias dava, né? Para aquele povo, era muita gente. Você viu esses dias aí, a baleia engoliu um cara, né? Você viu, né? Não é só na Bíblia, não. Quem viu a baleia engolindo o caminho e cuspiu? Engoliu. Então a Bíblia tem razão. Aí, irmãos, diz que era 2 peixinhos. Peixinhos. Alguém estava do meu lado quinta-feira aqui? Piaba. Quem conhece o que é piaba? Sabe o que é piaba? Quem falou? Alana. Piaba é um peixinho bem pequenininho, irmãos. É tão pequeno que frita. Eu vou confessar. Lá na Bahia vocês fritam e nem tiram o que tem dentro dela, como tudo. Você vê que é muito pequeno, não tem nada quase dentro. Jesus então pega esses 5 pães, 2 peixinhos, piabinhas e multiplica. Aí o poderoso vai vir domingo, amém? Sobre isso. Amém? Glória a Deus. Agora presta atenção. Deus, ele usa os improváveis. Deus usa as coisas pequenas e usa os improváveis. Cá entre nós, não vamos falar para mais ninguém. Quem já se sentiu improvável, além de mim? Não, não é comigo não esse negócio. Tem jeito para isso não. Quem já se sentiu improvável? Eu falar lá na frente, eu liderar uma célula Kids, não dá certo não. Eu sou muito atrapalhado. Quem se considerava atrapalhado? Agora não, Deus está colocando ordem na sua. Atrapalhado. Eu misturo tudo.
Eu chego lá em cima, se eu chego lá em cima, eu digo, eu salvo Jesus com a paz dos irmãos, eu misturo tudo, não dá certo, isso aí não é para mim não. Eu lembro uma irmã que recebeu a oportunidade, chegou lá em cima, irmãos, eu não sei nem o que fazer, assim, o que falar, obrigado pela oportunidade, e desceu. Gente que se sente inadequada. Tem outro que chegou lá e disse, irmãos, me deram a oportunidade aqui, eu nem queria. Aí ele começou a folhear a Bíblia. Diz, aí eu fui olhar para cá. Aí falou assim, eu ia ler um versículo, mas não encontrei nenhum que preste. Gente que se sente incapaz. Gente atrapalhada. Fala para o seu igualzinho eu. Bem, tudo presta, né? A palavra de Deus é poderosa. Irmãos, mas Deus, presta atenção, Deus é especialista em pegar gente atrapalhada, gente complicada, em transformar em alguém. Aleluia! Então, eu peguei alguns personagens aqui. Já ouviu falar de Jefté? Quem já ouviu falar de Jefté? Poucos, 2, 4 irmãos. Jefté, está na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Sei que você precisa ler mais. Você sabia que tem um livro... Quem já leu o livro de Moisés na Bíblia? Não tem, né? Não tem. Não vem, Neto, que não tem, tá? Moisés escreveu, mas não com o nome... Gênesis, Número, Deuteronômio, Levítico, é de Moisés. E Jó foi Moisés que escreveu, tá, irmãos? Vamos lá. Isis, põe para nós a história de Jefté. Jefté, o significado da palavra dele, do nome dele, é aquele que liberta. Aquele que liberta. Igualzinho aí você. Enviados para libertar os cativos da prisão. Amém? Juízes capítulo 11, verso 1. Vai contar a história de Jefté. Era Jefté, o gileadita, homem valente. O que é, irmãos? Valente. Diga comigo, valente. Valente. Porém, filho de uma prostituta. Olha a situação desse cara. Homem valente. Cidade pequena. E a mãe dele era uma prostituta. Agora, imagina hoje, se você conversar com alguém, e você pega, e aí sua mãe, o que ela faz? Ela é uma prostituta. Não é um negócio escandaloso? Nos nossos dias. Agora você imagina naquele tempo. Agora, não fica só nisso, você vai ver a história desse cara. Você vai ver a história maluca desse cara. Né? É por isso que eu falo que Deus é especialista de usar gente que ninguém usa, ninguém usaria. Ele era valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté, o pai dele era Gileade. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, as quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa nosso pai, porque és filho de outra mulher, uma prostituta. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Veja bem, aí a história desse camarada aqui é o seguinte: valente, mas filho de uma prostituta. Tem os nomes mais feios até para isso, né? Vamos falar aqui. E qual que é a história desse camarada aqui, irmãos? Não é um camarada que tem tudo assim para ser um revoltado, um Osama Bin Laden, um terrorista na vida. É assim, que é isso? Você sabe, o Gileade era casado, tinha muitos filhos, de repente se relaciona com a prostituta e nasce esse menino, Jefté. Imagina a vergonha que era a vida dele naquela cidade. Imagina a rejeição que era a vida dele naquela cidade. Alguém com história assim, muito marcada pela rejeição. Pode deixar ainda por favor, Isis. Pode deixar ainda. Amém? Então o que é que acontece? Os irmãos
pensa assim, puxa, esse irmão nosso aí é uma vergonha. A gente tem vergonha dele. É uma mancha na família. É alguém que fez a vida bagunçada. Por que a Bíblia conta isso? Porque nós, não talvez como filho de uma prostituta, mas existem coisas que nos envergonham na nossa vida. Existe passado que é ruim de digerir, né? De fracasso, né? de derrotas, de situações vexatórias na nossa vida. E que às vezes, sabe, isso parece que se agarra a nós e não quer ir embora. Mas sabe, irmãos, glória a Deus, porque o nosso Deus, quando Ele chega, Ele pode mudar a sua história. Amém? Ele pode. E a história desse homem aqui, eu vou te contar o que Deus fez na vida dele, através da vida dele. É poderoso o que Deus fez. Aí, ele é humilhado, muito vexame, muita vergonha na cidade. E o que acontece? Os irmãos deserdam ele. Primeiro ele é rejeitado, ninguém queria ele como irmão, ninguém queria ele perto. Então disseram, não, você não faz parte da família. E depois ele é deserdado, falar assim, não herdarás conosco. No próximo, né, Isis? Falaram para ela, você também, expulsaram Jefté e disseram, não herdarás. Foi deserdado na casa do seu pai, porque você não é dessa família. Aí esse cara vai embora, né? É expulsaram ele da cidade, né? Ele sai fugido, talvez queriam matar ele, ele sai fugido, e ele vai para essa terra chamada Tobi. Às vezes tem coisa que eu não entendo, mas o Tobi, a palavra Tobi significa bom. Deus tira dali e leva para o bom. O bom, eu creio assim, que é o bom de Deus, porque é o bom, é o lugar que Deus transforma a nossa vida. Deus sempre tem um lugar de transformar a nossa vida. É um lugar de Deus falar conosco. É um lugar de quebrantamento. É um lugar de você desfazer das mágoas do passado. Você dizer, puxa, vida, fizeram muita coisa ruim comigo, mas não vou levar isso para a minha vida não. Vou deixar isso no passado, eu quero daqui para frente. Aí a Bíblia diz, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu não vou ler, mas sabe o que aconteceu? Aquela cidade dos irmãos dele foi invadida, foi cercada pelos amonitas, um exército adversário. Aí ninguém tinha coragem de formar um exército para combater, para enfrentar o inimigo, porque o exército do inimigo já estava se aproximando da cidade. Gileade não estava, Jefté não estava longe, assim, uma cidade próxima, na verdade. E eles dizem, puxa, quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos socorrer? Quem é o cara mais valente? Lembraram, Jefté. E foram atrás dele. E chegaram lá, falaram assim, olha, é o seguinte, a situação está feia lá. E o cara mais valente que a gente conhece é você. Então é o seguinte, volta lá, assume o exército, luta por nós. Ele fala, mas vocês me expulsaram de lá, vocês me querem. Por quê? Porque você é homem valente, porque Deus te chamou, você foi convidado por Deus, não sou eu, e nós precisamos de você. Ele fala, então, o que vocês querem fazer comigo? Ele diz, você vai ser o governador da cidade. Ele diz, tá bom, então eu vou. Ele volta. E ele defende aqueles que o expulsaram, aqueles que o deserdaram, aqueles que os humilharam. Sabe, irmãos, isso vai de encontro ao que eu falei semana passada, porque o alvo de Deus é te levar a esse nível, onde a ofensa já não faz parte mais da sua vida, onde a rejeição, fizeram com você, te maltrataram, rejeitaram, humilharam, faz mais parte da sua vida. Amém? Deus só vai usar pessoas que foram curadas nessas áreas da sua vida. Não estão comigo? Então Jefté volta lá, forma um exército, luta contra o inimigo, vence o inimigo e depois toda a nação levanta ele como governador da nação inteira. Olha o que Deus faz na vida de alguém. Dos pequenos, Deus usa os pequenos e os fracos. Amém? Aleluia!
E eu creio também que ele era homem valente. Mas sabe, irmãos, nesse caso aqui é uma qualidade. Mas só que nós não podemos ter qualidades sem nos submeter ao Senhor. Eu sei que nós temos qualidades aqui, amém? Cada um de nós tem qualidades individuais. Mas sabe, entenda que isso, quem deu foi o Senhor. Amém? Essa qualidade que você tem veio dele. Amém? Então Deus usa improvável. Deus usa também quem, irmãos? Deus usa gago. Você sabia que quando eu era adolescente eu tinha debaixo de pressão, eu gaguejava um pouquinho? Eu não era muito, mas eu lembro que eu estava lembrando esses dias. Eu gaguejava um pouquinho. Quem diria, né? Eu gaguejava. Quem gaguejou já? Quem gaguejou? Já? Gaguejou também? Eu pensei que era só. Levanta a mão. Sério, irmão Luiz? Quem mais desse lado aqui? Quem gaguejava quando era pequeno? Então é só eu, o Jefferson, além de língua presa, gago, né? Você, quem mais aqui? Tem algum? Você também? E bastante? Você também, Tiago? Pois é. Mas Deus usa, eu estava vendo, meu Deus. Êxodo 4:10, vamos lá. Um dos maiores homens usados por Deus. Então você já tem uma vantagem sobre esse homem, você não é gago. Fala para o seu vizinho, você já tem vantagem aí. Pelo menos gago você não é. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor chega e diz, levanta, vai no Egito buscar o meu povo. Ele diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente. É NTLH, irmãos? NTLH? Isis. NTLH, por favor. O João Vitor estiver aí, eu pedi para ele colocar tudo. Isso, agora? Obrigado. Moisés respondeu ao Senhor, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora. Depois que começasse a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. E você? Quem já se atrapalhou na célula? Viu aquele vídeo do Tiririca, que ele fala assim, então, gente, que as coisas, é eu na célula. Você também já foi assim? Eu me atrapalho assim, quer falar de Jesus, aí fala de Moisés, daqui a pouco está em Zacarias, daqui a pouco está em Apocalipse, mistura tudo. Tem um irmão que a gente estava na célula, começando, então, porque eu fico impressionado, porque quando Jacó, porque o rei Saul era filho do Jacó. Eu digo, onde apareceu esse negócio aqui? De onde veio esse negócio aqui? 500, 600 anos de diferença, o cara era de misericórdia. Então, mas Deus usava aquele irmão. Deus usa você. Amém. Glória a Deus. Aí Moisés disse, olha, então, depois que começasse a falar comigo, e quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. Aí Deus fala para ele, porém o Senhor lhe disse, quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista? Quem faz com que ele seja cego, fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Mas na outra versão diz assim, quem fez sua boca? Moisés diz, o Senhor, então, eu fiz sua boca. Se eu faço, eu conserto. Irmãos, nós chegamos para Deus, sabe, assim, inabilitados, né? Lembra do celular quando você compra? Tem isso ainda, o celular, faz tempo que eu não compro celular, ele vem inabilitado, você tem que habilitar, ainda? Passar, né? Então vocês vêm desse jeito, sem função, sabe? Mas Deus vai te habilitando, porque Deus capacita os escolhidos, os que foram chamados. Amém? Glória a Deus. Aí vamos continuar aí, porque olha, igualzinho eu e você, igualzinho, presta atenção, olha o que Moisés faz. Vai para o 12, Isis. Agora vá,
O Senhor falou para ele: vá, pois eu o ajudarei a falar, lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés disse: não, Senhor, manda outra pessoa. Você já falou isso? Ô irmão, você vai liderar. Não, manda outro. Vai liderar kids, hein? Manda outro. Não, volta lá, volta lá. Ó, aí, ó, Moisés disse: não, Senhor, por favor, manda outro. Manda outro. Você já deu essa desculpa? Quem já deu essa desculpa? Seja verdadeiro. Para liderar uma célula, quem já deu essa desculpa? Falou para o líder: manda outro, põe fulano lá, para mim não dá não. Porque nos sentimos inadequados. Verdade ou não é? Porque você acha que para fazer, você precisa ter muitas qualificações. Muitas qualificações. Sabe? E, na verdade, continua aqui. Na verdade, aí vamos, então Moisés tinha 80 anos quando aconteceu isso aqui. Agora eu vou falar de outro. Então Deus, olha a ironia de Deus. Um cara gago e velho. 80 anos é velho. É ou não é, irmãos? Sim ou não? O Almon Luiz, 60 e poucos, não é jovem. Mas o cara de 80 é velho. Minha mãe já é uma senhora velhinha. Não me ouviu. Graças a Deus que ela não ouve a palavra. Ô mãe tem 81, para ela não ficar brava, tá, irmão, que eu conheço. Mãe tem 81, né? Mas ela não se considera velha. Ela é jovem, forte. Ela faz chamada de vídeo e faz para mim: você viu meus cabelos? Estão cheirosos. É bonita. Ela se acha. Irmãos, presta atenção. Aí aconteceu com Moisés. Moisés, 80 anos, gago, e Deus chama esse cara. Deixa eu falar, se Deus chama um gago de 80 anos, imagina o que Deus pode fazer através da sua vida. Você está entendendo, irmão? Não vai ter desculpa a partir de hoje, viu? Não vai ter desculpa. Fala para o seu vizinho, para dois, um do lado do outro. Não tem desculpa. Fala para o que está da sua direita: era gago. E fala da sua esquerda: ele tinha 80 anos. Gago com 80 anos. Aí nós vamos ver, irmãos, também um jovenzinho atrapalhado. Tem jovens aqui? Não, Tiago, não. Quem se considera meio atrapalhado lá na escola, com os amigos, meio... rapaz, é você mesmo. Jeremias. Só que eu não marquei a referência. Põe no capítulo 1. Eu não marquei aqui a referência. Eu não mandei para vocês. Eu mandei? Não. Avança um pouquinho os 5 versículos. Jeremias. Jeremias mesmo? Não, Jeremias 1. Jeremias capítulo 1. Capítulo 1. Isso. Põe no verso 5, Isis, por favor. Volta para o 4. Nós vamos achar, viu? Vamos trabalhar junto. Volta mais. Isso. Então, nesse ano aqui, Deus falou com Jeremias muitas vezes. Pode avançar. Então eu disse... não, 3, aí vai para o 4, tá? Nós estamos no 3, né? No 3, vamos para o 3, né? Volta um pouquinho. Eu sou um pouquinho atrapalhado também, tá? E Deus me usou, assim, Deus me chamou. Então isso aconteceu. Volta um pouquinho, que ainda é 3 ainda. Isso! Até o tempo que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Mas isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Você acha que Deus escolheu ou não escolheu você? Deus escolheu. E quando que Deus escolhe?
Na barriga. 2 milhões de concorrentes querendo chegar lá no útero da sua mãe. Você chegou primeiro. 2 milhões. Um dia o cara falou assim de um cara que era bem lento, assim, disse, imagina o mais lento, né? Porque se esse cara bem devagar chegou primeiro, porque Deus tem propósito. Amém, irmãos? 2 milhões de espermatozoides lá numa corrida, vê vídeo lá no YouTube, você vai ver. Uma corrida desenfreada, vou chegar. Você chegou primeiro. Você chegou. Então Deus escolheu ali. Você entende isso aqui? Aí Deus falou, olha, lá na barriga de sua mãe, eu te escolhi, eu separei você vai ser profeta. Então ele diz, o Jeremias diz, ó Senhor, não parece Moisés falando? Não parece você falando? Fala para o seu vizinho, não parece você falando? Não parece. Ó Senhor meu Deus, eu não sei falar. Irmãos, o diabo tenta tapar a sua boca, porque o poder está na palavra. O poder está em quando você libera a palavra. O poder de salvar muitas vidas está quando você decidir falar, se expressar, manifestar a palavra na vida das pessoas. Então o diabo vai fazer de tudo para você ficar calado. Ele disse, olha, o cara tinha um chamado, Deus falou, eu te escolhi na barriga da sua mãe, você vai ser profeta, não vai ser só para cá, você vai ser para as nações, e ele fala, não dá, porque eu não sei falar. Eu não sei falar. Então disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei falar, pois sou muito jovem, deve ser isso, sou atrapalhado, igual o Mylon. Mas levantou a mão, disse que é atrapalhado também falar. Pois é, Jeremias. Aí Deus falou assim, ah é? Ah é? Ser atrapalhado? Então eu disse, próximo Isis. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem. Tinha 17 anos, ele. Mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo que eu mandar. Sabe, irmãos, qual a dificuldade? Você não vai falar coisa sua, você vai falar o que Deus mandou. Você vai falar o que está na palavra. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Você vai falar o que eu falar. Então, aqui, irmão, nós vemos um homem que tinha 80 e apresentava uma desculpa. Agora um garoto de 17 anos, chamado por Deus, apresentando a mesma desculpa. Não sei falar. Irmãos, o inimigo não pode fechar a sua boca. Você não pode deixar de falar. Pedro disse assim, não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. Então, alguém diz assim, eu vi alguém dizendo, Deus vê um potencial em você. Irmãos, eu não gosto, não é totalmente mentira, não é totalmente verdade. Eu já vi irmãos falando, irmão, você tem muito potencial. Eu não gosto, quando fala para mim que eu tenho potencial, eu não gosto, porque eu não tenho. Eu não tenho. E o que eu tenho foi Deus que me deu. Deus vê potencial em você. Não, Deus coloca potencial em você. É como se a gente fosse independente de Deus. Eu consigo, porque eu sou bom mesmo, eu desenvolvi um potencial. Não. Para o mundo pode ser, mas no reino não. No reino, os homens que tinham muito, Moisés e Paulo, você vê Moisés ficar 40 anos no deserto, para desconstruir tudo do mundo. Você vê Paulo ficando 14 anos, 3 anos no deserto da Arábia, desconstruindo tudo para poder Deus usá-lo. Porque Paulo diz assim, olha, quando eu vou conversar com vocês, eu não vou com palavra de homem, eu vou com palavra de Deus, palavra de poder. Porque o que nós usamos é a palavra de Deus, não é a nossa opinião, não é o nosso achismo, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Os irmãos estão comigo? Amém, irmãos? Aí você pode dizer, pastor, eu não sou esse não, mas eu sou assim, a minha família mesmo tem ninguém crente. Minha família nem gosta de crente. Eu sou o primeiro. Quem é assim, que foi o primeiro? Olha, nem gostava de crente, né? Nem gostava. Eu sou o primeiro. Quem mais?
Não tem tradição. Minha família não tem pastores, não tem presbíteros, não tem líderes. Eu que cheguei aqui. Pois é, aí vamos lá para Amós, capítulo 7, e verso 14. Porque Deus chama você, independente do que você fazia, independente da sua família. Deus te chama. Você é o pioneiro, você vai na frente. Amós respondeu, porque ele estava profetizando e tinha um cara que se levantou contra ele, querendo destruir a vida dele. E ele falou, é o seguinte, eu estou aqui porque Deus me chamou. Aí ele diz, olha, eu não sou profeta, não, essa não é a versão melhor. Ele diz, eu nem era profeta por profissão. Aqui está bom, porque ele diz, eu não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando, na verdade eu sou pastor de ovelha, e cuido de figueira, planto figueira, olha o que eu sou. Sabe, o diabo vai querer paralisar você. O diabo vai querer dizer, não rapaz, para com isso, negócio de liderar, para com isso, você não tem vocação para isso. Olha, você é pedreiro, né? Você é pintor, você é carpinteiro, você é motorista, né? Você é Uber, né? Você trabalha em Três Corações, você é da aeronáutica, não tem nada a ver, negócio de... Sabe, irmãos, não importa onde você trabalha, Deus te escolheu e o teu ministério, ele começa lá também, onde você trabalha. Amém? Ele falou, é o seguinte, eu nem sou profeta, eu nem era profeta. Eu tinha duas profissões, eu era boieiro, ele na verdade cuidava de boi, tem uma versão, eu era boieiro, ou vaqueiro, e plantava figueira, e Deus me chamou. Fala para o seu vizinho, não importa de onde você veio e o que você fazia, o que importa é que Deus chamou você. Amém, irmãos? Glória a Deus! Aleluia, não tem nada a ver com o que você faz, nem importa na verdade o que você faz. E agora eu quero terminar. Pastor, não sou eu, mas talvez você seja o esquecido. Sabe, aquela pessoa que o pessoal faz festa, até a família esquece de você. Já aconteceu. Os amigos lá fazem uma confraternização, esqueceu de você. Já aconteceu? O pessoal está fazendo o time, você vai para o jogo de futebol, aí você fala, aí escolhe, dois para tirar o time, né? Eu quero o Jean, o outro fala, eu quero o Matheus, eu quero, e você fica lá. Tipo, e eu? Foi de Deus? O esquecido. Sabe, o desajeitado pro negócio. Não tem muito trejeito, não tem muito... Mas Deus é especialista em chamar gente assim, igual eu e você. Quantas vezes eu fui esquecido, irmão? Porque eu sou baixo. Eu não sou baixinho, né? Eu sou baixo. Típico nordestino. Você sabe o que é, né? Cabeça assim mesmo. Né, Cício? Zé? Nós, né, Jair? Tipo, bonitão assim, essa beleza nordestina. Aí a pessoa olha e fala, esse aí não. Rejeitado. Isso parece com Jesus, né? Jesus não tinha aparência, né? Nem formosura, né? Jesus aqui na terra. Pois é, talvez você seja o que as pessoas rejeitaram. Mas diz um ditado que nos pequenos frascos estão os melhores perfumes. Isso é alegria para nós baixinhos, né? Olha, gente que ninguém lembra, esquecido de ser chamado para a festa, não aparece na foto. Na hora da foto fica na frente, você não vai aparecer. Então a Bíblia diz que Deus rejeitou o rei Saul. E agora, quem escolhia era Deus, e Deus chama o profeta Samuel, que foi quem ungiu o rei Saul,
E agora Deus fala, olha, é o seguinte, Saul acabou, game over para Saul, tem mais não, agora vai ser outro. Ele diz, quem é, Senhor? Ele diz, ó, vai até a cidade de Belém, e lá você procura um homem chamado Jessé, e vai ser um dos filhos dele. E ele vai, só que Deus falou, tome cuidado, porque quando você chegar na cidade vai ser um alvoroço. Pensa, irmãos, eu ia falar o presidente chegando aqui, no nosso bairro. Uns gostam, outros eu não vou entrar. Mas imagina o nosso presidente vai chegar aqui. De qualquer forma que você goste ou não, é o presidente. E vai ser um tumulto. Uns querendo abraçar e outros querendo apedrejar. O povo vai, né? Tudo bem, irmãos. Sem comentário. Mas ó, presta atenção. Ia ser um acontecimento na cidade. Ia ser o acontecimento do ano na cidade de Belém. E o profeta vai. E o profeta chega lá. E as autoridades perguntam, o que você veio fazer aqui, profeta? O que tem de errado? Ele falou, não, vim só oferecer sacrifício e vou na casa do meu amigo Jessé e vou lá conversar com ele um pouco. E ele vai. E quando ele chega lá, ele fala para Jessé, olha, Deus encerrou o mandato de Saul e vai levantar um novo rei. E dizia, o rei vai ser um dos teus filhos. E ele diz, ó, então reúne os teus filhos que vamos ungir hoje aqui, como rei de Israel. Imagina o Jessé, agora seria pai de um rei, né? Aí ele reúne os filhos, todos, na cabeça dele todos. Irmãos, ele reúne, só que ele esquece de um. Eu e você, o esquecido, me deixaram para trás. Você está entendendo? Que ninguém faz muita conta. Para muita gente não faz muita diferença. Para muita gente nem fede nem cheira. Mas deixa eu falar para você, Deus te viu onde ninguém te viu. Deus te chamou, e aquele que ninguém queria, Deus foi lá e chamou. Amém? Aleluia. Deixa eu te falar, meu irmão. Eu sei que você vai se sentir muitas vezes inabilitado, inadequado. Mas deixa eu falar, o chamado de Deus na sua vida é o que vai fazer a diferença. Vai e faz o que o Senhor mandou você fazer. Continue fazendo. Agora tem uma coisa, depois que Deus te chama e você aceita o convite, a sua vida não fica mais a mesma. Aí o Senhor te enche de dons, enche de capacidade, e alguém olha e fala, quem te viu e quem te vê? Ninguém nem me viu, na verdade. Estão me vendo agora. Eu era esquecido, eu era menosprezado, não estava nem na festa, meu pai se esqueceu de mim. Então, não importa o teu passado, não importa qual foi a tua criação, não importa os acontecimentos, Deus te escolheu para fazer algo através da sua vida. Irmãos, estão comigo? Amém, irmãos?